preciso saber pra quem eu oro. Quem consegue responder, quem é vivo e reina só um. Antes de cantar pra Deus é preciso saber se é esse o canto certo, que exalta o Deus eterno, Pai amado, Deus que é justo e bom, justo e bom. Louva ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a Cristo, ao Espírito Santo, que é o meu necessário saber, já ficou claro na palavra. Bem diante dos meus olhos tem beleza que me ensina a viver. Mesmo quando a dor me alcança, o teu amor me faz sorrir. Ele não saiu da história, Deus se mostra, se revela poderoso. Hoje vem aqui, louva ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a Cristo, Espírito Santo, que é o meu Deus. Ele é o meu Deus, sim, é. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, a esta celebração. Nós somos acolhidos com a palavra de Deus em Filipenses 2, de 9 a 10, que diz: Deus deu a Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós estamos reunidos hoje, aqui mesmo que de forma virtual, como membros de um só corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu convido você a orar comigo nessa hora. Senhor Deus de amor, Pai Salvador, Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, Tu és Senhor, nós cremos, ó Pai. Por isso nós nos colocamos hoje aqui juntos, ó Deus, para louvar a Ti, para bendizer, para Te adorar. Nós pedimos a Ti, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que ela realmente possa adentrar no nosso coração, trazer conforto, ânimo, coragem, disposição, ó Deus. Nós Te pedimos que a verdade, que é Cristo Jesus, habite em nós. Recebe este culto como oferta suave a Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura do Salmo 20. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro, e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos de seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeira em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. A palavra nos diz que aquele que confessar ao Senhor as suas transgressões é perdoado. Por isso eu convido você nesse momento a orar, se colocar diante de Deus em oração silenciosa e pedir perdão. Pai de amor, nós pedimos perdão a Ti, porque pecamos contra Ti por pensamentos, palavras, atos e omissões. Nós te pedimos, Senhor, restaura o nosso coração. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós louvamos e nós bendizemos o Seu nome, porque temos o perdão. Obrigada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E é nesse nome que nós somos perdoados, e é esse nome que nós louvamos e que nós bendizemos e adoramos através dos nossos cânticos congregacionais. Eu convido você a louvar e a bendizer ao Senhor conosco com cânticos de louvor nesse momento. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um Salvador.
de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. A unção que vem do trono, derramada com o óleo, fortalece o meu homem interior. E o poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando-me num rio de tua glória. Quero água viva de tua fonte, Senhor, saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Senhor, 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 Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mês de junho nós estamos falando sobre gentileza, a gentileza que cativa, como defender a fé como Jesus faria, de forma gentil. E essa gentileza aqui não é uma gentileza marcada pela passividade, mas uma gentileza radiante que segue ao lado de nós, buscando ajudar as pessoas a lutar nas dúvidas comuns e responder as perguntas difíceis da fé. Nós estamos falando aqui da gentileza ao fazer apologética, que é a defesa argumentativa da fé. Como nós vimos a semana passada, quando alguém perguntar o motivo, a razão da sua fé, como você falar isso, como você explicar isso para a pessoa de forma gentil, né? Não com raiva, não é para entrar numa briga, não, nada disso. É explicar o que se crê, como se crê, por que se crê, de uma forma que possa ser apresentado, porque afinal a gente viu também que o conteúdo da nossa mensagem, que é o Senhor Jesus Cristo, também se apresenta a nós com gentileza. E hoje nós vamos falar sobre a verdade. Que verdade nós defendemos? Quando você pensa que alguém lhe pergunta sobre a fé, qual é a verdade que nós estamos falando aqui? No mundo tão secularizado, tão cheio de verdades, afinal do que nós estamos falando? Então eu convido você a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, de 31 a 36, que diz: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertará, vocês serão livres de fato. Palavras do Senhor. Desde o capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus está em Jerusalém. E aqui esse texto que nós lemos aqui, né, está após a festa, então, dos tabernáculos. A gente lembra que essa festa durava 7 dias e era mais popular entre os judeus. Ela era celebrada no mês de outubro, no fim da colheita. E nela, Jesus faz uma autorrevelação. Se você começar a folhear aí a sua Bíblia, lá no início do capítulo 5, e a gente vê que essa declaração intensifica cada vez mais os seus ataques contra os judeus incrédulos, o que gera aí uma grande tensão. Os judeus não lhe podem negar a sua admiração pelo seu conhecimento e letras sagradas, isso é evidente em Jesus Cristo. É dramático o relato da polêmica, se você acompanhar aí no capítulo 7, a gente vai ver que existe uma grande controvérsia entre Jesus e os judeus, a insegurança nos ouvintes quanto às perguntas de quem quer que seja esse Galileu, afinal ele é blasfemador ou ele é o Cristo?
E aí deixa claro que muitos creram nele, creram no que Jesus estava falando. E aí a gente está aqui no finalzinho do capítulo 7, a gente vê que a festa dos tabernáculos terminou e o que se inicia no capítulo 8 acontece imediatamente depois dessa festa. Então a tensão é a atmosfera que tem aí. Então agora a gente tem aí o opositor direto de Jesus, que não é mais que é outro. Se você olhar no capítulo 7, era o povo. Agora a gente tem o quê? Os fariseus. Fariseus que enfrentam Jesus diretamente a partir do versículo 13 desse capítulo. E Jesus está falando então aos fariseus. E sempre que os evangelhos nos relatam essa confrontação de Jesus com os fariseus, nós estamos diante de um fato que nos deve abalar. Jesus não foi morto pelos ateus. Justamente aqueles que eram piedosos, os mais devotos na prática religiosa do judaísmo, é que levaram Jesus à cruz. Já 100 anos antes de Cristo, o Partido Popular dos Fariseus fundou sociedades aí para apressar a vinda do reino de Deus através de ações piedosas, mais convictas e conscientes, de forma assertiva, para que o reino acontecesse. Então, eles queriam ser zelosos e fiéis no cumprimento da lei do Senhor. Muita coisa, diga-se de passagem, nós temos aí hoje devido a esse zelo dos fariseus, é bem verdade. E na disputa com Jesus que nós temos nos evangelhos, nós vemos que certamente muitos deles se esforçaram seriamente para examinar a verdade dele à luz da palavra de Deus. E aí vai dizer aí que muitos creram nessa palavra. Mas, afinal, que verdade que nós estamos tratando aqui? Que verdade é essa que eles estavam investigando à luz da palavra de Deus? Importante nós lembrarmos que aqui o que nós temos quando falamos em palavra de Deus é a Torá, né? E a gente vê que a Torá contém a verdade. E esse blasfemador exige para si o que só compete para Deus. Esse é o questionamento dos fariseus. E a verdade, a minha verdade, afirma Jesus, nos libertará. Como assim? Para o apóstolo João, verdade não é um termo filosófico. É muito importante e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mais para frente, no sentido de que, definitivamente, pela teoria do conhecimento, nós precisamos separar a análise dos termos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa teoria do conhecimento aí ao longo da nossa mensagem. Então, quando nós pensamos aqui em conhecimento teológico, nós estamos pensando na misericordiosa realidade de Deus. Que Deus se fez ser humano e habitou entre nós. Ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é a verdade teológica que Deus apresentou aos seres humanos para quê? Para solucionar o problema do pecado, da falta de relacionamento que nós tínhamos por causa da nossa desobediência. Não há mais outra verdade, nem a da Torá, porque essa não salva. E quem permanece na sua palavra, então tem a promessa de reconhecer nele essa nova verdade de Deus. É isso que Jesus está declarando. Então, este permanecer lembra de outra promessa. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela e de Deus, ou se eu falo por mim mesmo, que está no capítulo 7 de João, no versículo 17. Então, uma análise teórica da palavra não salva. A eficiência da verdade salvífica de Deus em Jesus Cristo fica comprovada só através da prática, do relacionamento com Cristo. Então, a verdade dinâmica, vivencial do nosso relacionamento pessoal com Jesus é essa verdade que liberta. Então, para os fariseus, esse relacionamento da verdade com a liberdade parece sem nexo. O fato é que a visão tradicional da verdade sempre foi a de que a verdade, o conhecimento e a realidade não dizem respeito àquilo que alguém ou um grupo pensa. A tarefa da verdade é chegar a um entendimento correto do que realmente existe, independentemente de como você ou as outras pessoas veem. E nesse sentido a gente tem que pensar numa verdade filosófica, numa verdade
dentro de algumas teorias do conhecimento. A verdade é tão importante, e aqui nós estamos pensando teologicamente falando, que Jesus Cristo veio ao mundo para testemunhar dela. Ele veio para testemunhar de Deus. Para os seus seguidores, a igreja, que são o quê? A coluna e alicerce da verdade. A verdade é mais vital que o alimento, porque somente por ela nós conseguimos ser bem-sucedidos em lidar com a comida e com as demais realidades das quais dependem a nossa existência e o nosso bem-estar. É importante lembrar que a verdade é preciosa para a vida humana, em todas as suas dimensões, pois só por meio dela a gente pode chegar a um acordo com a realidade. Né? Então, se as suas convicções sobre alguma coisa são falsas, você encontrará e chegará a choques com a realidade, inevitáveis e desagradáveis. Não adianta um grupo dizer que tal coisa é verdade, outro grupo dizer que tal coisa é verdade, mas é na realidade, é no cotidiano, é na experimentação, é no dia a dia que as verdades, assim, vamos pensar assim, na hora que elas são confrontadas, aquela que realmente acontece, que é verdade, que se concretiza, ela esmaga aquela que não é. Então não é uma questão de achar. Isso se aplica a tudo. E aí também a gente pode pensar no relacionamento com Deus. Não adianta cada um querer um relacionamento de um jeito. O fato que a gente tem a Bíblia, regra de fé e prática, que nos orienta a como desenvolver o relacionamento com Deus. E ela vai mostrar isso, e por isso que a gente vai ter aí ao longo dos séculos e dos anos, por exemplo, as chamadas heresias, que são formas aí de interpretar, que uma pessoa pode interpretar diferente, mas na prática cotidiana, no dia a dia, no relacionamento com Deus, não se confirmam. Então, a verdade pode não ser tudo, né? Tem muita gente aí que, não, é a minha verdade, acabou. Mas o fato é que a verdade, de fato, sem ela nada dá certo. A gente pode tentar viver uma narrativa que pra gente é verdadeira, mas que de fato não se comprova na realidade. Então, quando a gente pensa no Evangelho de Cristo e no que nós fazemos como cristãos, nós precisamos entender essas coisas no âmbito da verdade teológica, na informação indispensável que a Bíblia nos traz. Se não enxergarmos o Evangelho sobre esse prisma, simplesmente a gente não vai entender. Né? As palavras de Jesus são a melhor informação sobre os assuntos mais relevantes para nós, seres humanos. Então, saibam todos disso ou não. Cristo é o único fundamento sólido para as nossas ideias. E aí vamos pensar, né? Por que eu tô aqui falando das teorias do conhecimento? Porque isso é importante para a gente entender as coisas quando nós fazemos apologética. Né? Então, a gente precisa entender bem o que é conhecimento e como ele funciona, pois mas existem sérias questões que a gente enfrenta como igreja quando a gente pensa no conhecimento. Por quê? Porque nós precisamos entender o que é conhecimento e o que é crença. Quando a gente acredita, e aí eu tô falando de crença, em alguma coisa, nós nos dispomos a seguir como se isso fosse a verdade e sempre que as circunstâncias assim permitem, certo? Então, também é importante a gente distinguir aqui o que é crença e o que é compromisso. Por quê? Porque é possível uma pessoa estar comprometida com alguma coisa e mesmo assim não acreditar nela. Ainda, por exemplo, vou te dar um exemplo. Seu time de futebol tá lá perdendo de 3-0, faltando 2 minutos para terminar o jogo, e você pode ser que esteja lá gritando na torcida: vamos lá, acabe com ele. E aí vou pensar comigo: vamos ganhar, porco! Faltam 2 minutos para acabar o jogo e tá perdendo de 3-0. Eu estou comprometida com o meu time, eu vou torcer, eu vou incentivar. Mas por mais que eu acredite, no fim, isso se mostra falso. Então, quando a gente conhece determinada coisa, é muito melhor eu confiar nela. Ou seja, se eu vejo meu time lá faltando 2 minutos perdendo de 3-0, por melhor que seja o meu time, e eu conheça as limitações dele, eu sei que vai ser impossível ele fazer 3 gols em 2 minutos. Talvez ele possa fazer 2.
talvez, né? Enfim, o fato é que quando eu conheço, é muito mais fácil eu confiar. Então, a gente pode definir o conhecimento como a capacidade de lidar com coisas tais quais elas são. Vamos pensar aí em uma base apropriada de pensamento e experiência. E aí, como assim, né? Vamos pensar que isso inclui coisas que a gente conhece por meio de autoridade. Porque grande parte do que a gente sabe chegou para nós pelos nossos professores, por meio de livros, enfim. Então, provavelmente ninguém levaria o seu carro numa oficina mecânica cuja a porta tivesse uma placa dizendo assim: tivemos muita sorte em nossos consertos. Possivelmente você quer levar o seu carro para ser consertado no lugar onde as pessoas sabem fazer isso e não onde elas têm sorte. Então a gente vai procurar uma oficina capaz de cuidar do nosso carro e fazer isso com base o quê? No pensamento e na experiência. Quanto tempo eles têm de experiência? Quanto carro eles já consertaram? O nome é renomado? Eu sei que aquele lugar eu posso confiar, por quê? Porque tem um nome, tem experiência, ele faz isso há muito tempo, investe em tecnologia, enfim. O que constitui então uma base apropriada de conhecimento aí depende da natureza do conhecimento. Isso é muito importante, por isso que no início eu falei, nossa, verdade é uma verdade teológica. Por quê? Porque hoje em dia a gente ouve muito falar sobre o método científico, sobre o que a ciência diz. E a gente vê pessoas afirmando que somente esse método constitui uma base aí adequada do conhecimento. E que somente ele é o tubo pelo qual flui o saber. E aí o fato é que o método científico ele é utilizado para tirar conclusões baseadas o quê? Em dados mensuráveis e passíveis de testes. É o que nós estamos vendo aí com as várias vacinas que estão acontecendo. Determina-se um prazo, uma quantidade de pessoas e a quantidade que vai ser utilizada de dosagem para fazer esses testes e assim é realizado. E aí a gente vê que a partir desses testes são tiradas conclusões e aí isso é processado e gera um conhecimento. Então isso significa, com efeito, propor uma fórmula geral para uma base apropriada ou uma prova conclusiva. Através desses muitos testes, nós temos aí uma prova, uma conclusão. Então, há vários problemas nessa visão. Um deles é que quase tudo que a gente conhece não tem a ver com esse tipo de conhecimento, com esse conhecimento científico. Nós não usamos o tal método científico aqui para o conhecimento, por exemplo, do alfabeto, da melhor maneira de sair do ponto A para o ponto B, de ir de um bairro para outro, da arte, da moral ou dos relacionamentos pessoais. Outro problema é que não temos o menor indício sobre como seria uma solução científica, abre aspas, para muitos problemas humanos urgentes. Então o fato é que se o método científico não consegue nos ajudar na solução de alguns problemas, será que esses problemas devem ser abandonados e ficar aí à mercê do poder e de outras formas de irracionalidade? Então, assim, diga-se de passagem, o método científico, ele é importante, ele é necessário e ele é válido, mas dentro de um contexto onde ele é possível ser aplicado. Então, um outro problema com a afirmação de que somente a ciência tem conhecimento é que uma quantidade significativa de coisas que saíram aí de um tubo de ensaio acabaram se revelando falsas. Há inúmeros exemplos disso catalogados na internet sobre o rótulo de teorias científicas ultrapassadas. Então, depois que você põe em xeque, você comprova, por exemplo, que uma medicação não funciona, ela deixa de ser utilizada para determinada doença. As pessoas podem insistir nisso, mas o fato é que cientificamente não existe comprovação. Então, nessa situação, é um conhecimento científico, o método científico deve ser aplicado. E aí, será que o fato desses conceitos terem saído de um tubo de ensaio, eles se tornam conhecimento? E é interessante isso, porque o que a gente tem concreto na vida real são indivíduos com credenciais científicas dizendo isso, aquilo é verdade. Dizemos ciência, mas na verdade há
ciências. Como a física e a biologia, nós dizemos religião, mas seria mais exato dizermos religiões, porque nós temos, por exemplo, o cristianismo, o budismo. Então, quando a gente pensa aí nos cientistas, eles vão dizer que eles têm um método. Mas o fato é que o método de uma ciência não funciona em outra ciência. O método de validação de uma teoria na biologia não funciona na astronomia. O método está sempre vinculado ao assunto, por isso que é muito importante, né? Quando a gente ouve por aí, hoje a gente está ouvindo muito isso, a ciência, qual ciência? Qual área da ciência? Né? Por causa do Covid, estamos ouvindo aí muito sobre o quê? A ciência médica, no que diz respeito à biologia, seja do vírus ou seja das pessoas, e aí dentro dessa área existe um método, né? Como eu já falei, por exemplo, das questões das vacinas e dos testes, enfim, isso também vale para as medicações. Ok, esse método, ele é aplicado e chega-se num resultado. Não adianta, o que não adianta é a gente querer aplicar um método de uma ciência em outra. É aqui o X da questão. Ou seja, já que o método é sempre vinculado ao cotidiano, aliás, ao assunto no cotidiano, não existe nada que, por exemplo, eu vou usar um método científico. Por quê? Porque ele tem uma área de atuação. Então, a ciência, ela não sabe lidar com algumas coisas. Por quê? Porque elas não são quantificáveis. E aí a ciência acaba sendo apenas uma porção do campo muito mais amplo que o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento em si é o resultado de um envolvimento contínuo com o assunto. E quando o conhecimento chega, vem com ele certa autoridade. Se você tem conhecimento, você está autorizado a agir, a supervisionar uma ação, a formular políticas, a assegurar que sejam implantadas e a ensinar sobre isso. Então, se você tiver apenas crença ou fé, você não tem o quê? Você não tem esse tipo de autoridade. E aí, as pessoas que atuam com base no conhecimento, algo que podem testar e pôr em prática, têm uma maneira única de interagir com a realidade. Elas conhecem o que elas estão falando. Elas têm conhecimento. Então, elas eliminaram já a dúvida, a mente dividida, que diz lá em Tiago 1, 6 ao 8. E não se pode superestimar a importância disso. E aí é importante pensar que quando nós estamos falando em conhecimento, e aí várias áreas. Qual é a sua área de estudo, de atuação? Onde você busca o quê? Se especializar, testar dentro daquela área de conhecimento a teoria. Por isso que eu não posso usar, por exemplo, um método científico na teologia. E esse é o grande embate que a gente tem por aí. Por quê? As pessoas querem colocar, por exemplo, as questões teológicas dentro de um método que ele não encaixa, porque ele é científico, ele não é teológico, e querem discutir. Não adianta, por isso que a gente pensa, não tem como comprovar, por exemplo, cientificamente a existência de Deus. Por quê? Porque Deus não é algo que possa ser analisado cientificamente. Ele é alguém, uma pessoa que se relaciona conosco e, portanto, é teologicamente. E aí, quando a gente pensa teologicamente, a gente vai ver mais pra frente como fazer isso. Então, é importante a gente pensar no conhecimento. Então, a gente vai ver que é uma questão de fé e razão nisso tudo. Então, é por isso que, nesse sentido, quando João fala da verdade, ele fala de um termo teológico, que deve ser discutido e verificado, o quê? Dentro dessa área de conhecimento. Então, nesse aspecto, a gente não consegue levar Deus ou a verdade para um laboratório. A gente entra na área da fé, a gente entra na área da crença. Mas essa crença, o que? Ela envolve um embate com a verdade. Por isso que quando a gente pensa assim, de dar razão da nossa fé, qual é a situação? Por quê? Eu creio que Deus existe. Mas que Deus é esse? Como a gente cantou na canção no início do nosso culto, da nossa celebração, para falar com Deus eu tenho que saber o jeito certo. Que Deus é esse que eu tenho falado?
Por isso que a gente fala, por exemplo, na teologia de idolatria, de colocar outros deuses no lugar de Deus. Qual é o Deus que eu adoro? Por isso que é importante. Qual é o nosso Deus? É o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que no Antigo Testamento é conhecido como o Eu Sou, ou Yahvé, Javé em português, e que o quê? Envia o seu filho para reencarnar, ele nasce como ser humano, vive nessa terra, se dá na cruz para pagar os nossos pecados, ressuscita e promete o Consolador. E nos envia o Espírito Santo em Pentecostes. Então, esse Deus trino que nós cremos. E por isso que é importante nós entendermos a base da nossa doutrina. Porque e a apologia, a apologética, a defesa da fé argumentativa, ela tem uma base teológica, e ela precisa o quê? Ser credenciada. E ela é credenciada como? Pela palavra de Deus, pela Bíblia. E é o conhecimento da palavra e o relacionamento com esse Deus que me dá o quê? Autoridade. Que faz com que eu possa falar da verdade. A verdade que Jesus Cristo salva. Que não há outro no céu e na terra, senão Ele, que possa me dar a salvação, que possa o quê? Dar vida eterna, que possa transformar a minha vida, restaurar a minha família, restaurar meu coração, enfim. A gente pensa nisso, porque às vezes a gente pensa no viver pela fé como algo assim meio abstrato. Mas nós precisamos saber que fé, em que Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque não é só a gente cristão que vive pela fé. Todo mundo, no fundo, vive ou morre por fé, por algum tipo de fé, por acreditar em alguma coisa, ou acreditar que não acredita em nada. Né? Então até o ateu precisa ter fé que Deus não existe, que não existe nada sobrenatural. Enfim, a fé em si não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, mas teologicamente falando, existe uma fé que salva, uma fé em um Deus que salva. Por isso a necessidade de conhecer, de entender e de ver que Deus não é provado pelos métodos científicos que aprovam outras coisas. São áreas de conhecimento distintas. É muito importante a gente entender, dispor aí de conhecimento ou fé, para a gente não ficar na dúvida. E essas são as circunstâncias com as quais Jesus muitas vezes teve que lidar. É o que ele está lidando aqui com os fariseus, no texto que nós lemos. E nos fariseus que creram nele. E agora ele tem que explicar a razão dessa fé. Então, a gente deseja aprender e agir como Jesus agiu, sem dúvida. A fé não se opõe às provas. Isso é muito importante a gente ter em vista. A gente pode auferir a nossa fé por percepção, pela razão. Isso é importante, isso é necessário. Deus nos deu capacidades naturais, intelectuais, para que a gente possa o quê? Entender e ser devotado, amar Ele de coração e de razão. Portanto, o intelecto é bom, né? Muitas vezes a gente escuta nos meios evangélicos que pensar muito faz mal. Não, não faz, a gente precisa pensar, porque nós temos dúvidas e nós precisamos ser muito claros com as nossas dúvidas. Porque às vezes a gente pega uma dúvida, põe numa caixinha lá no fundo do coração, no fundo do cérebro e esconde, né? E com o tempo essa dúvida vai crescendo, ela vai virando um monstrinho. E muita gente já perdeu a fé, porque não pegou uma dúvida e destrinchou ela. Destrinchou na palavra, destrinchou diante de Deus. Então as nossas habilidades naturais de percepção são boas e elas não se opõem à nossa fé. Por isso, atente para isso. As nossas habilidades naturais não se opõem à fé. Intelecto não se opõe à fé. É importante você ter isso em vista. A gente vive pela fé, não pelo olhar. Mas tenta não usar a vista para ver o que vai acontecer. Você vai cair, você vai tropeçar. Então, quando Jesus caminhou sobre a terra, ele empregou todos os seus poderes humanos. Vamos pensar assim, todos eles. E nós somos convidados também a devotar todos os nossos poderes humanos a Deus, para que a gente possa viver submisso a Ele
de forma assertiva, de forma intencional. Então, sob a orientação e o poder do Espírito Santo, a gente usa a nossa razão natural no trabalho da apologética, no trabalho de defender a fé, de argumentar, visando trazer informação e promover o raciocínio a fim do quê? De resolver as dúvidas que impedem a nossa percepção clara e estável das realidades do reino de Deus. E aí vamos pensar então nesse espírito da apologeta. Se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. É o que Jesus afirma. Então, pensando agora no sentido teológico, esses fariseus irritados, eles reagem porque essa afirmação da verdade que liberta põe em xeque a convicção de dignidade singular do seu povo. Porque comprova pela descendência dos grandes comprovada aí pelas descendências dos grandes patriarcas. O que eles argumentam com Jesus? Mas nós somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com serão libertos? Certamente, eles não queriam aqui negar sua dependência política do Império Romano e afirmavam que não haviam se tornado escravos dos romanos. Eles tinham conservado a sua dignidade humana e a sua liberdade íntima, não se curvando às tradições alheias, né? Aqui especificamente ao culto pagão ao imperador romano. E com orgulho eles podiam relacionar a sua existência à de Abraão, pai da fé, exemplo de fidelidade de Deus, cuja descendência não foi apenas bendita, mas também declarada expressamente escolhido como povo de Deus. Então aqui eles estão indignados com Jesus. Eles rejeitam, porque eles, na verdade, rejeitam a oferta de Jesus. Mas Jesus põe o dedo aqui numa ferida que nenhum fariseu negaria. Todos tinham consciência do pecado. É mau o desígnio do ser humano, desde a sua mocidade. Quem comete o pecado é escravo do pecado. E eu e você, antes de Cristo, éramos escravos do pecado. E qual foi a situação aqui dos judeus e dos seres humanos diante, então, dessa liberdade? A verdadeira liberdade só existe lá onde a dependência do escravo for cortada. A isso só poderá realizar-se através do quê? Do filho. Qual que é a ideia? Quando um dono de escravo, nessa época, é importante a gente pensar aqui que o sistema de escravatura do Império Romano é independente de cor de pele, de etnia. A pessoa podia se tornar escrava porque ela tinha uma dívida e não conseguia pagar, por exemplo. Ela podia ser escrava porque ela teve a sua aldeia invadida e ela foi presa e levada como escrava, ela e toda a sua família, para o inimigo. Enfim, então aqui o escravo, ele poderia ser o quê? Livre dessa escravidão somente quando, por exemplo, a família assumisse ele, desse a liberdade e ele era reconhecido como se fosse um filho do patrão. Então, somente no filho, né, a pessoa poderia, como filho, a pessoa poderia ficar na casa e usufruir de todo e qualquer direito e de comunhão com o pai, com o patrão, né? Que agora deixa de ser patrão e passa a ser pai, enfim. E é essa a ideia que Jesus quer passar quando ele diz que essa questão do pecado, então, você vai ser livre o quê? Quando Deus colocar você como filho ao lado de Jesus. Por quê? Porque quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deixa de ser escravo do pecado e passa a ser o quê? Filho e filha de Deus. É essa concepção aqui que Jesus apresenta para esses fariseus. Então toda essa argumentação aqui de Jesus deveria provocar a máxima repugnância nos seus ouvintes. É bem certo, porque eles acreditavam não serem bastardos. Nós temos um pai que é Deus, afinal eles afirmam aí no verso 41. E os seus ouvidos ressoam o que? A palavra de Isaías 41:9. Tu é o meu Senhor, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Tu é meu servo, aliás, desculpa. Eu te escolhi, eu não te rejeitei. E quanto à liberdade do pecado, a palavra da lei é clara. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Esse blasfemador, ele pretende colocar-se num lugar que compete unicamente a Deus. Que absurdo! Se você continuar a ler depois o capítulo 8, você vai ver que toda a argumentação de Jesus diante dos fariseus, a sua defesa racional de quem ele era o Cristo, era importante para aqueles fariseus entenderem. Jesus argumenta. Então, vamos pensar aqui na apologética. Então, embora seja uma defesa irracional de uma posição qualquer, quando a gente pensa em apologética cristã,
É o único tipo de defesa que interessa para nós nesse momento. Nós estamos falando de defender a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, é a própria natureza da nossa defesa da fé. E isso não é competição. Não tem vencedores e perdedores. É isso que é importante a gente entender. Porque nós vemos aí na internet tantos debates teológicos, né? Um querendo defender a sua visão, o outro querendo defender outro. Então, essas defesas são apologética, não deixa de ser. E aí o pessoal entra no ringue querendo lacrar e esquece o foco e o centro da fé. Esquece que a apologética, como a gente já falou semana passada, é um serviço amoroso. É a descoberta de respostas para fortalecer a fé. Nós temos visões diferentes de várias situações, de várias questões teológicas? Sim, como elas são comprovadas biblicamente. E a Bíblia vai deixar várias questões em abertos. Várias questões. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não é dono da verdade, porque a verdade é uma pessoa e a verdade caminhou sobre essa terra. E é Ele quem busca e é Ele quem salva as pessoas. Né? Nós argumentamos, nós lemos, nós entendemos, nós pedimos a Deus e a gente precisa então corrigir as nossas ideias disso tudo por meio do discipulado, porque a gente vive à mercê das nossas ideias. Né, que são formadas pelos conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da vida. Né, a gente precisa ler a palavra e é exemplo de uma grande ideia de Jesus, que está lá em Mateus 4,17, que ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, o tempo está completo. Né, o reino dos céus está aqui, está exatamente aqui, ele já começou, ele já acontece, ele não está completo na sua plenitude. É isso que a gente diz, é o já ainda não. Ele já está aqui. Jesus inaugurou o reino e a gente fica aqui na expectativa da consumação desse reino. O fato é que enquanto esse reino não se consome, aliás, a gente precisa começar a entender que Jesus pregou a disponibilidade imediata do reino dos céus para qualquer um que se volte e caminhe para ele. Ele pregou o discipulado como sendo a maior oportunidade de nós, seres humanos, temos para entrar nesse reino. Ele pregou discipulado porque essa é uma forma de corrigir as nossas ideias. As nossas atitudes, elas devem derivar de um discipulado no qual a gente depende constantemente da interação do Espírito Santo com o nosso coração, com a nossa alma, uma interação interdependente das nossas capacidades racionais, naturais e relacionais. E aí o que se pensa de si mesmo determina o seu comportamento. Essa é a máxima, né, do coach. E vale também quando a gente pensa teologicamente. Por quê? Porque quando nós, que estudamos Cristo, dizemos que a questão das ideias é de suma importância, a gente traz também Jesus para essa esfera de estudo. Então a gente deve dizer: Jesus, aqui também eu vou ser seu aluno. A relevância das ideias, o papel do discipulado, ou seja, ser um estudante de tudo isso, nos transforma e transforma as nossas ideias. Então, o discipulado é o quê? É estudo, é verificar na vida das pessoas, na palavra de Deus, e a gente passa a entender que a nossa apologética, ela envolve pensar teológico, ou seja, para anular a falsidade, procurar a verdade e a realidade, você só precisa ser fiel à exigência que todo discípulo deve acatar. Ter um plano de atividades específicas que estimule a identificação cada vez maior com Jesus Cristo. E a isso, e nada mais que isso, se referem as disciplinas para uma vida espiritual. Por isso é importante a gente cultivar a disciplina espiritual, como, por exemplo, solitude, jejum, silêncio, estudo, adoração, serviço, oração, entre tantas outras. Para quê? Para desenvolver conhecimento de Deus, relacionamento, conhecer quem é esse Deus. E o conhecimento muda ideias. Como eu já disse, conhecimento gera o quê? Autoridade. Quem estuda Cristo se envolve com seriedade, com propósito, com tenacidade na vida e com a verdade, que é Cristo Jesus. O fundamento, então, de uma apologética gentil é essa nova vida que vem do alto à medida que é vivida por nós no dia a dia, no conhecimento de Deus. E sim, o trabalho da apologética realizada como Jesus realizava é gentil, é dizer a verdade em amor,
com respeito, com temor. E aí a gente entende que a partir da sua vinda a esse mundo, a sua morte e a sua ressurreição e agora a sua permanência em nós através do Espírito Santo, a gente entende como é fundamental esse ministério no Novo Testamento e como ele é importante para nós ainda hoje. Porque verdades ditas em amor transformam. E a verdade que a gente prega e que a gente fala é Jesus Cristo. Que Deus te ajude, que Deus te dê a sabedoria para obter conhecimento, para que esse conhecimento comece a mudar e moldar as suas ideias, para que você possa ser cada dia mais parecido com Cristo, para que você possa falar desse amor de forma graciosa, de forma gentil onde você estiver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos orar nessa hora? Querido Deus, nós estamos diante de Ti novamente. Nós te agradecemos porque Tu sempre nos recebe e é paciente conosco, Senhor. Obrigada. Mais uma vez, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e apesar delas, Tu sempre nos chama de novo para Te seguir e Te servir. Obrigada, Senhor. Pai amado, queremos colocar diante de Ti nesse momento a nossa gratidão diante do aniversário da Regina, Senhor. Te pedimos e rogamos bênçãos sem medida sobre a vida dela, Senhor. Fortalece a Tua serva, Senhor. Seja com ela sempre. Também clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Rodrigo, filho do Paul e da Yolanda, que tiveram, infelizmente, notícias tristes essa semana, de que ele vai continuar como está, de forma, ó Deus, que nós pedimos a eles força, coragem, determinação, Senhor, para seguir em frente nesse tratamento, Senhor. Também clamamos a Ti, Senhor, nessa hora, também pelos nossos idosos, pela Dona Laurinha, pela Dona Heloína, pelo Seu Pedro. Pedimos que o Senhor cuide deles, que têm sofrido, ó Deus, com as doenças da idade. E nesse momento também, Senhor, te pedimos por todos aqueles, ó Deus, do nosso país que estão em UTIs por causa do Covid, em leitos de enfermaria. E de forma especial, clamamos a Ti, Senhor, pela vida da pastora Jaqueline, dos seus filhos, ó Deus, da segunda IPI de Limeira,
que perderam, ó Deus, o reverendo Joaquim. Nós clamamos por consolo nesse momento, Senhor, nessa hora difícil, nós choramos com eles e te pedimos, ó Deus, vem e consola o coração desses queridos irmãos enlutados, Senhor. Pai querido, nós fazemos isso porque sabemos que é nessa hora, quando nós oramos, que Tu mais se aproxima de nós, Pai, porque Te inclinas para nos ouvir. Nós somos gratos. Lembramos, Pai, também de todos aqueles, ó Pai, que estão desempregados, os quais têm passando momentos difíceis na área pessoal, familiar, financeiramente, Senhor, ou profissional. Fortalece, Senhor, e seja com cada um. Ouve nossa oração, Pai, e nos responda conforme a Tua vontade e tudo mais que nós necessitamos. Pedimos que acrescente na oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Seu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, receba a bênção, que Deus, em seu infinito amor, cuide de ti, da sua família nessa semana. Que Jesus Cristo, na sua infinita graça, te conceda a experiência da vida eterna, de fazer parte do reino de Deus, aqui e agora. E que o Espírito Santo, na sua liberdade de ação, seja contigo a cada dia e faça nascer de novo para uma vida de comunhão com as pessoas, voltadas para a integridade, Senhor Deus, e para a defesa da fé de forma gentil e verdadeira. Que o Espírito Santo te abençoe. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Amém. Que você tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que aquele que ouve a palavra jamais vai se arrepender de segui-la. Então que você possa se firmar na verdade que é Cristo Jesus. Gostaria também de passar aos irmãos um aviso rápido. Nós estamos aí com a expectativa do retorno das nossas atividades presenciais para o dia 1º de agosto. Então eu gostaria de pedir para os irmãos que estivessem em oração para que os casos de Covid em São Carlos possam diminuir, para que hajam menos mortes, para que realmente mais pessoas possam ser vacinadas e para que realmente a gente possa concretizar esse nosso objetivo. Então, marque essa data, 1º de agosto. Como a nossa igreja faz aniversário no mês de julho, nós pretendemos deixar a celebração também do nosso aniversário para esse dia especial de retorno. Então, guarde essa data e ore conosco. Eu peço a você. Uma boa semana e que Deus te abençoe em nome de Jesus.